Graça e paz, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro dia. Hoje nós estamos desbloqueando o terceiro cadeado do nosso propósito Vivendo no Secreto. Se você ainda não conseguiu seguir essa sequência de direcionamentos que nós estamos recebendo nesses dias, vai lá no YouTube, no meu canal e segue, tem a descrição tudo certinho para que você consiga fazer desde o começo e não pule nenhuma etapa. Tá? É muito importante que você faça tudo direitinho, conforme o Senhor direcionou e colocou no nosso coração. Durante esse dia, nós faremos um jejum em favor de tudo aquilo que foi entregue ao Senhor nos dias anteriores. Todos os direcionamentos que a gente recebeu, nós estaremos consagrando ao Senhor durante esse dia. Então, o que o Senhor colocou no meu coração e o tema que nós vamos abordar hoje é jejum e oração. E hoje a gente não vai apenas deixar de comer algo. O verdadeiro jejum é uma decisão de colocar Deus acima da nossa vontade, da nossa carne e dos nossos desejos. Muitas pessoas pensam que o jejum é apenas deixar de comer, né? E na verdade o jejum ele vai muito além do que um simples alimento, do que uma simples refeição. Então hoje eu quero que você entregue ao Senhor, que você declare, que você diga para Ele, que você renuncia e que você escolhe viver a vontade dEle. Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E é isso que Ele tem para nós, né? Nesse dia. E a palavra que o Senhor colocou, direcionada para nós, está em Isaías 58. Onde o Senhor ele nos ensina que o jejum agradável não é apenas deixar de comer, é permitir que Ele faça uma transformação em nós. E essa transformação, como nós falamos nos outros dias, ela acontece de dentro para fora. O verdadeiro jejum, ele produz mudança de atitude, ele muda a sua forma de viver, seu estilo de vida, seus pensamentos. Você se torna obediente àquilo que o Senhor te direciona. Você carrega misericórdia. Você já não vive mais como você vivia outrora. Agora é o Senhor que vive, né, em você. E quando nós obedecemos e isso acontece, a palavra de Deus ela é a nossa garantia. E Isaías ele diz que então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem demora. E é isso que nós vamos ler agora para que você entenda. Anote aí Isaías 58, verdadeira e falsa adoração. Grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo, Israel, sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender ao meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis do seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo, é porque jejuam para satisfazer a si mesmo. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento. Veste-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chama de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que forem presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então a sua luz virá como o amanhecer. As suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante. E a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Olha só, presta atenção.
Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou, ele dirá. Ou seja, aqui o Senhor, a palavra de Deus, ela nos mostra que era um povo religioso, que vivia de religiosidade. Quantas de nós, às vezes nós estamos no templo, estamos na igreja, estamos buscando e achamos que nós temos uma vida de comunhão com Deus. A gente acha que o fato de estar em quatro paredes faz com que estejamos numa posição de perfeição e obediência e ainda nos sentimos no direito de cobrar a Deus, né? E não é isso que o Senhor ele espera de nós. Em Mateus 17:21 diz assim, é um versículo que todo mundo conhece: mas esta casta de demônio não se expulsa senão com oração e jejum. Então existe castas de demônios que não saem apenas com uma vida desregrada, né? Então, nessa passagem, nós vamos aprender com os discípulos. Os próprios discípulos, eles haviam tentado libertar um menino, mas eles não conseguiram expulsar. E Jesus mostrou que eles precisavam depender mais de Deus. Eles precisariam estar num nível de mais profundidade com Deus. Quando você tem uma vida de oração e jejum, revelam que uma vida é uma vida de comunhão. Você tem humildade e total dependência do Senhor. Então, isso muda todo o cenário da sua vida. Você passa a ter intimidade, comunhão. Então, o texto ele nos ensina que o jejum ele não vai mudar a Deus. Deus ele vai continuar sendo o mesmo, se você jejuar ou se você não jejuar. O jejum ele transforma quem jejua. O jejum é para transformar eu e você. O Senhor ele vai continuar sendo Deus, sendo você uma vida desregrada ou uma vida de compromisso. Quando a gente jejua, a gente aprende a dizer não para nossa carne. A gente diz não para a vontade. Aqui, tudo aquilo que você quer dizer sim, você passa a dizer não para viver a vontade de Deus. A sua carne, ela perde a força e o teu espírito, ele é fortalecido. E assim é a vida cristã. A gente vive uma vida diária de escolhas, de renúncia, matando o nosso ego. Nós matamos o pecado e tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Então é renunciar dia após dia. É o Senhor Jesus no centro. É depender totalmente, 100% de Deus. Porque Deus ele não quer apenas 50%, 99%. Ele quer o seu 100%, ele quer o seu tudo. Os discípulos eles tentaram expulsar o demônio e eles não conseguiram. E depois, se vocês forem ler mais adiante, vai dizer que eles perguntaram por que eles tentaram expulsar e eles não conseguiram. E Jesus ele falou para eles que era por causa da pouca fé, por causa da pequenez da fé deles, eles não conseguiram expulsar. Ou seja, eles receberam autoridade para expulsar os demônios. Em Mateus 10 vai dizer, né, que Jesus ele separou os discípulos e eles receberam autoridade para ir e expulsar demônios. Mas eles já tinham feito outras coisas, outras atitudes que eles tinham autoridade para fazer. Expulsaram demônios normalmente. Mas naquele dia eles não conseguiram expulsar e eles não entenderam por quê. E na verdade é porque eles não confiaram em Deus. Eles confiaram na experiência deles, em tudo aquilo que eles viveram no caminhar com Jesus. Mas eles não esqueceram de confiar naquele que deu autoridade para eles. Então, o jejum e a oração servem para disciplinar. E a disciplina que manteve os discípulos em constante dependência do Senhor. E é essa dependência que o Senhor ele quer que eu e você venhamos estar. Ou seja, o poder nunca esteve nos discípulos. Então, se você for expulsar um demônio ou for expulsar uma situação da sua vida, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre a nossa intimidade com Deus. O jejum ele vai enfraquecer a nossa carne. E
a nossa carne, ela luta contra o espírito. Quando eu e você, nós jejuamos, nós negamos os desejos naturais da nossa carne. A gente aprende a ter domínio próprio. Nós ficamos mais sensíveis ao falar de Deus, do Espírito Santo, ao ouvir a voz do Espírito Santo. Então a gente se fortalece. A nossa vida espiritual, ela atinge um novo nível, um novo patamar, porque nós estamos nos fortalecendo em Deus. Então a obediência, ela eleva o seu nível espiritual. A sua dependência de Deus faz com que o seu nível espiritual ele seja elevado. E outrora você não conseguiria, talvez como os discípulos, expulsar um demônio, aquela situação da sua vida que outrora não mudava, hoje vai mudar. Jesus ele não diz que o jejum ele tem um poder mágico de expulsar demônios. O jejum ele prepara você. É como se ele dissesse assim: quanto menos espaço a carne ocupa, mais sensível você fica à direção de Deus. Então entenda, o jejum ele é uma preparação espiritual para batalhas maiores. Quando você começa a se aprofundar, começa a atingir um nível mais profundo de intimidade, com certeza vão se levantar batalhas maiores, mas você vai estar preparada. Jesus ele estava mostrando que existem situações espirituais que exigem uma vida mais profunda de comunhão. Significa que tem batalhas que vão exigir que venhamos estar separados e mais preparados espiritualmente para aquela situação. Talvez é por isso que muitas vezes você não tem uma resposta na sua vida, porque você tem jejuado pouco ou não tem jejuado. Porque quando você jejua e você ora, você começa a ter discernimento, humildade, você começa a depender mais de Deus, você começa a ser mais perseverante nas coisas e você cria sensibilidade do Espírito. O seu foco, independente do que aconteça na sua vida, vai continuar sendo Deus. Então, essa é a diferença. As pessoas que não se santificam, elas não são constantes. Quando a gente fala sobre casta de demônio, Jesus fala de um tipo específico de espírito maligno. Então assim, no inferno existem hierarquias espirituais. Então existem demônios mais fracos e demônios mais fortes. Então assim, tem demônios que dependendo do nível de batalha que você estiver, você vai precisar se santificar mais. Você vai precisar orar e jejuar mais. Em meio a essa batalha, você vai precisar ter mais dependência em Deus. Porque senão você não consegue vencer essa luta. O próprio Jesus, ele expulsou demônios sem jejuar. Então não é questão que o jejum, então eu vou jejuar 3 dias e eu vou conseguir vencer essa situação. Não, é uma questão de constância, compromisso e vida com Deus. Não é o jejum. O poder não está no jejum, não está em você não comer, está em você depender de Deus, em você se consagrar. E isso é diariamente. Então, quando você tem uma vida de dependência do Pai, como Jesus teve, então aí você começa a ver os frutos dessa vida de santificação. Então, esse é o nosso direcionamento. Hoje nós vamos abrir este jejum e você vai separar um tempo de santificação e dependência de Deus. Eu não sei se vai ser 12 horas, 6 horas, vai ser um período entre você e Deus. E você vai orar durante este jejum, vai se isolar de outras coisas que vão tirar sua distração para sacrificar sua carne. E nesse período você vai orar pelas suas cartas, que foram 2, né? E você vai pedir para Deus curar suas feridas, quebrar fortalezas, para Ele arrancar desde a raiz tudo aquilo que não provém de Deus, para Ele renovar a sua mente, fortalecer a sua fé, fazer nascer em você uma mulher em Cristo, uma mulher dependente de Deus. Porque você vai ver que a partir do momento que você começa a ter uma vida de santificação, perseverança e compromisso, a sua vida ela vai começar a mudar. E não falo de coisas materiais e bens, não, essas coisas elas são consequências. Eu falo a sua vida espiritual. As cartas elas representam a sua entrega,
Foi o que nós falamos. A oração de renúncia, ela representa a sua decisão. Você decidiu renunciar. E o jejum, ele representa uma vida de rendição a Deus. Então, nós vamos nos render a Deus e seguindo todos os direcionamentos que nós recebemos todos esses dias. É importante que você mantenha o foco. Existem batalhas que são vencidas de joelho. As vitórias, elas vão florescer quando você escolher viver completamente uma vida plena em Cristo, de obediência. Amém? Então, você precisa ter clareza de tudo que você está fazendo. Não faça porque, eu vi no YouTube e eu vou fazer. Não é uma brincadeira. Isso é um direcionamento muito sério. Amanhã nós vamos abrir o nosso último cadeado. Depois de entregar, de orar, jejuar, renunciar, nós vamos aprender a permanecer na presença de Deus. Porque você precisa ter constância na sua vida de adoração. Amém? Eu quero também fazer aqui umas perguntas, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Se você não conseguir anotar, depois eu vou colocar no nosso grupo, aqui no vídeo também eu vou deixar disponível essas perguntas para que você venha refletir em tudo que você tem feito. Então você vai perguntar para você mesmo aí no seu caderno, com o seu caderno, a sua caneta, anota aí, o que ainda domina minhas atitudes? O que tem te dominado? Que te afasta de Deus? O que eu não consigo abandonar? Você consegue responder o que você não tem conseguido abandonar? Que tem te afastado de ter uma vida de intimidade com Deus? Existe alguma área em que ainda você resiste ao agir de Deus? Talvez você tenha buscado, você tenha orado, você congrega, você ora, você até jejua, né? Busca o Senhor, tem uma vida, né, de devocional, de propósito. Mas será que você tem resistido ao que o Espírito Santo ele quer fazer na sua vida e através da sua vida? Existe uma diferença. E você precisa se questionar isso e alinhar o seu coração com Deus. O que você precisa crucificar para viver plenamente o propósito? Para você viver uma vida de propósito com Deus, o que você precisa crucificar? Muitas das vezes eu sempre pontuo isso. Muitas das vezes a gente tem facilidade em apontar o outro, pontuar o outro, o que o outro tem que melhorar, o que o outro tem que fazer. O outro poderia fazer desse jeito. Às vezes alguém vai passar esse vídeo e vai dizer, mas se fosse eu faria assim. Mas e o que o Senhor ele tem direcionado para a sua vida que você não tem obedecido? Talvez a sua dificuldade seja apenas em ter um compromisso de estar num culto. Talvez a sua maior dificuldade tenha sido de ter um compromisso de uma vida devocional. O Senhor ele quer revelar a palavra dele no seu coração, mas você não tem força, não tem disposição e não tem compromisso de sentar e abrir a palavra de Deus para que você tenha essa comunhão. Talvez você dependa apenas de uma ministração, de uma pregação que você ouve no culto. Ou você se apegou a não estar no culto e ouvir apenas em casa. E o Senhor, ele quer abrir o seu entendimento, ele quer ampliar a sua visão, né? Porque da mesma forma que a igreja ela não está em 4 paredes, você também não consegue ter uma vida plena em Deus buscando só dentro de 4 paredes na sua casa. Ou ouvindo 1 minutinho de um louvor, de uma palavra, 5 minutos que seja, no seu horário de almoço, no seu trabalho. O Senhor, talvez ele esteja exigindo um pouco mais de você. Ele quer um nível mais profundo de intimidade, de entrega, de sacrifício, de renúncia. Então, entenda, desperte para esse tempo. Nós não temos mais tempo para perder. A hora é agora. Você não chegou nesse canal, você não chegou nesse propósito em vão. Se você está aqui, se você está ouvindo esse vídeo, esse propósito não é para outra pessoa. Esse propósito é para você. Porque o Senhor ele tem algo para fazer na sua vida. E ele quer fazer de dentro para fora. Não queira mudar o mundo, tá? Isso é algo assim muito sério. Antes de você mudar o outro, as pessoas e conquistar coisas, você precisa se permitir ser transformada. Como eu comentei
a gente tem a facilidade em apontar o outro e muitas das vezes a gente tem facilidade em aceitar aquilo que é ruim, aquilo que é negativo. Mas nós não temos facilidade em obedecer, em se aprofundar nas coisas de Deus, em abrir mão de coisas que vai tocar na gente. É muito mais fácil a gente apontar do que fazer. Então hoje o Senhor ele tem falado desde o primeiro dia desse propósito. Esse propósito ele foi totalmente voltado para mim e para você. Não é para segunda e terceira pessoa, é você e Deus. O propósito Vivendo no Secreto é uma vida de renúncia, de entrega e de profundidade com o Senhor. É você e Deus no seu secreto. Então isso significa que o Senhor ele quer tratar em você. Talvez a sua vida não mudou, as suas circunstâncias elas não têm mudado, você tem vivido uma vida de procrastinação, você tem vivido uma vida de escolhas erradas, de decisões impensadas. Impulsivamente você tem vivido e decidido coisas porque você não decidiu o mais importante, se posicionar em Deus. E quantas vezes o Senhor tem falado? Então que hoje nós possamos nos posicionar como filhas em estar no lugar do secreto, que é isso que o Senhor quer de nós, que possamos ter fome e sede de buscar mais a Deus, que esse jejum ele venha falar ao seu coração, que ele venha quebrantar você, venha arrancar toda a raiz de amargura, de tristeza, de vazio. Talvez você tenha buscado em coisas aquilo que você só vai entregar aquilo que você só vai encontrar quando você se entregar 100% a Deus. Aí você vai entender que nada mais te faz falta. Assim como diz em Tiago 4:10. Depois você pode abrir a sua Bíblia e se aprofundar também nesse texto. Tiago 4:10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então o Senhor hoje ele pede renúncia e que você venha se humilhar diante dele. Que o lugar mais alto que eu e você possamos estar seja aos pés do Senhor Jesus. Não existe outro lugar. Quando você atingir esse nível de intimidade, de profundidade que o Senhor ele quer colocar em você, você vai entender que nada te faz falta. O seu coração, os teus olhos, os teus pensamentos, ele não pode estar voltado para coisas, para pessoas, talvez um filho, um marido, um familiar, um sonho, um objetivo. Tudo isso tá certo, não tá errado, mas a nossa prioridade precisa ser o Senhor. Nós precisamos buscar do alto as coisas. Primeiro o Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente não precisa se preocupar com mais nada, porque quando nós temos uma vida de renúncia, de intimidade e de secreto com Deus, todas as coisas elas vão acontecendo, elas vão se encaixando e nem você vai entender como que as coisas na sua vida têm acontecido de uma forma tão rápida. É o Senhor que tem colocado tudo no seu devido lugar. Então eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que está acontecendo aí do outro lado desse celular, desse vídeo, entre você e Deus. Mas uma coisa eu sei, que se você tiver uma vida com Deus, 100%, se dedicando, se aprofundando mais nas coisas de Deus, priorizando o Senhor, a sua vida ela vai ser transformada. E aquilo que você tem pedido em oração, aquilo que você tem lançado aos pés do Senhor, tem chorado, tem colocado em lágrimas, que muitas vezes você não tem forças para falar. Você já passou por tantas coisas e mesmo assim ainda não se voltou para Deus. Então hoje é o tempo, abre este jejum entre você e Deus. Quando você assistir esse vídeo, você vai orar a Deus, se organizar para você fazer esse jejum. Não faça correndo, mesmo que amanhã seja o dia do nosso último dia do propósito. Faça esse período do jejum com todas as orientações que foram colocadas aqui. Medite em cada versículo que foi mencionado. Prepare esse tempo de consagração e não ore por mais ninguém.
É você e Deus. E a sua vida ela vai ser transformada. Mas lembre-se que o Senhor, o seu Pai, Ele quer transformar você de dentro para fora. Antes que as pessoas vejam, antes que você veja as coisas acontecerem do lado de fora, primeiro você precisa mudar dentro. Antes de você olhar para o outro, você precisa olhar para você. Então hoje eu quero até lançar esse desafio. Quero que você vá na frente de um espelho. Você tem coragem de fazer isso? Vai na frente de um espelho. Olha para você, olho no espelho. E pergunta assim, Senhor, fala assim para Deus. Senhor, revela no meu coração. Aleluia, Jesus. O que precisa ser mudado. Pai, revela para mim, no secreto, o que eu preciso mudar. Em nome de Jesus, faça a sua oração. Eu desafio você a fazer isso. E o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai revelar ao seu coração aquilo que precisa começar a ser transformado. E assim, no decorrer dos seus dias, outras coisas, outras situações vão ser moldadas. Faça esse desafio, faça esse jejum. Esteja aqui comigo no último dia do nosso propósito. Faça tudo certinho e depois volte lá no nosso grupo ou me chama no privado e conta pra mim o testemunho de transformação que você vai viver na sua vida. É impossível você seguir tudo que nós estamos vivendo nesses 4 dias e você não ser transformada de alguma forma. Algo novo vai acontecer. Amém? Então vamos juntas mais um dia em nome de Jesus. Vou orar e apresentar a Deus esse propósito e o jejum. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, mais um dia, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Pai, eu quero apresentar ao Senhor este jejum, que cada mulher, meu Deus, que cada pessoa que está assistindo esse vídeo vai fazer no particular, vai fazer, meu Deus, no secreto com o Senhor, abrindo este jejum. E que elas venham, meu Pai, ser fortalecidas, renovadas. Pai, dá disposição, meu Deus, para aquelas que ainda não têm o costume de renunciar, que elas venham ter disposição para renunciar. Para aquelas, meu Pai, que já têm uma vida, Senhor, de intimidade, de jejuar, já têm o costume, mas o Senhor está pedindo algo a mais, meu Pai. Revela ao coração delas o que o Senhor quer de cada uma. E que possamos, meu Deus, sair deste terceiro dia, sair, meu Pai, desse propósito, com um direcionamento claro, com clareza do alto, daquilo que o Senhor espera de cada uma de nós. Eu apresento a vida de cada uma delas, Senhor. Eu não sei o que essa pessoa tem vivido, tem enfrentado, mas eu peço a Ti, Pai, dá força, ânimo, vigor. Dá, meu Deus, disposição para que elas venham fazer tudo aquilo que o Senhor tem direcionado a ser feito. Não permita, meu Pai, que elas venham parar pela metade. Porque o Senhor, meu Deus, não é um Deus de metades. O Senhor é um Deus de obras completas. Em nome de Jesus, eu apresento e consagro a vida de cada um, meu Pai, que estará assistindo esse vídeo, fazendo, meu Deus, este propósito. Eu não sei se isso será feito agora, será feito daqui a 1 ano, depois. Esse propósito está aqui, meu Pai, no canal. E no tempo, Senhor, que o Senhor preparar para cada uma dessas pessoas fazer este propósito, que haja renovo, transformação, que haja uma mudança da mente, na vida. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Teu nome seja glorificado, que possamos diminuir para que o Senhor venha aparecer em nós e através de nós. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Eu tomo posse, eu creio, eu recebo a minha vitória. E até amanhã. Eu espero você aqui. Fiquem com Deus.